Olá! Para o nosso seminário de neurofisiologia, nós escolhemos a pergunta: como é viver sem a propriocepção? Este trabalho foi feito pelo grupo 3 da turma A. Antes de tentar responder a questão que nós levantamos, vamos definir o que é a propriocepção, né? A propriocepção foi um conceito empregado por Sherrington por volta de 1900 e se refere à capacidade de reconhecer a posição do próprio corpo no espaço em relação a si mesmo. O sistema proprioceptivo é de natureza neurológica e recebe informações provenientes de múltiplos sensores no nosso corpo, como a pele, os fusos musculares, os órgãos teginosos de Golgi, nos tendões, nas articulações, enfim. Esse sistema integra e compatibiliza todas essas informações, permitindo que nós reconheçamos a posição das diversas partes do nosso organismo no espaço sem a necessidade dos nossos outros sentidos. Dá para falar até mesmo que a propriocepção é como se fosse os olhos do nosso corpo. Ela é bastante importante para a manutenção da nossa postura, para o ajuste e para a correção de movimentos voluntários e de reflexos. Inclusive, a maioria das pessoas não sabe o que é a propriocepção ou a importância dela, ou até mesmo nem sabem que nós possuímos esse sentido. Mas enfim, de qualquer forma dá para perceber que esse sistema é bastante complexo e influencia a maioria das funções do nosso corpo. E diante de toda essa importância, sempre que o sistema proprioceptivo entra em disfunção, os sintomas são múltiplos e podem se manifestar de diferentes maneiras. Como base para o nosso seminário, a gente escolheu o capítulo da mulher desencarnada, presente no livro de Oliver Sacks, O Homem que Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu. Esse livro é bastante interessante, ele aborda diversos casos clínicos relacionados com o sistema nervoso, e dentre eles esse que conta a história de Cristina, que perdeu totalmente a sua propriocepção. Eu vou ler um trechinho dele para vocês agora. O que é mais importante para nós em um nível elementar do que o controle, a posse e a operação do nosso ser físico? E, no entanto, isso é tão automático, tão familiar, que nunca pensamos nele. Ele reflete a possibilidade de existirem situações ou condições que extinguem a certeza quanto ao corpo, que de fato dão motivos para que a pessoa duvide do seu corpo, talvez até perca seu corpo inteiro na dúvida total. Cristina era uma mulher de 27 anos, bastante ativa, forte. Ela praticava hóquei e equitação. Ela também era muito inteligente, culta e levava uma vida bem ativa e movimentada. Em certo momento, após sentir fortes dores abdominais, foi descoberto que ela tinha cálculos biliares e, portanto, ela teria que fazer uma operação para retirada. Para isso, ela foi internada dias antes da cirurgia para profilaxia bacteriana. E durante a sua internação, ela teve um sonho muito estranho, no qual ela não sentia o chão sob seus pés e isso gerava uma insegurança sobre as pernas dela. E além disso, ela deixava também tudo cair das suas mãos. Essas sensações, na realidade, não eram só um sonho. Assim que ela acordou, ela continuava com esses movimentos desastrados. E, inicialmente, os médicos relacionaram esses sintomas a uma ansiedade por causa da cirurgia que ela estava prestes a fazer. Mas à medida que o tempo passava, isso só piorava e ela não conseguia mais parar em pé, a não ser que estivesse olhando para os próprios pés. E também ela só conseguia segurar os objetos nas suas mãos se ela estivesse olhando diretamente para elas. E ela também não conseguia levar comida à sua própria boca. Seu rosto começou a ficar com um aspecto caído, frouxo, e ela mal parava sentada. Ao ser questionada, ela disse que não conseguia sentir o seu próprio corpo. Como ela mesma definiu, ela se sentia desencarnada. É importante falar que a percepção do corpo não é dada só pela propriocepção. Os órgãos do equilíbrio que compõem o sistema vestibular e a visão também são muito importantes para isso, né? Normalmente esses três elementos trabalham juntos, e se um deles falha, os outros podem compensar ou substituir em certo grau. E no caso da Cristina, ela passou a usar principalmente a sua visão para guiar os próprios passos, para guiar aquilo que a mão dela iria alcançar. Mas, obviamente, que não voltou a ser a mesma coisa do que era antes, dada a importância da propriocepção. E ela também apresentou disfunções na sua fala, porque a gente sabe que os nossos músculos mastigatórios e os nossos músculos da mímica facial, alguns deles fazem parte da fala. E como ela perdeu isso, ficou difícil conseguir regular da mesma forma que ela fazia antes. Então ela começou a usar o feedback auditivo para conseguir modular a sua própria fala
e se adaptar novamente. E para a gente entender um pouco melhor da fisiologia do problema da Cristina, a gente tem que lembrar da via da propriocepção. Ela se inicia em nossos proprioceptores, como o órgão tendinoso de Golgi, fusos musculares e os receptores das cápsulas articulares, e eles vão captar os estímulos e codificar em linguagem neural. E vão transmitir impulsos para os neurônios aferentes que compõem o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Esses dois fascículos são muito importantes porque eles não levam apenas informação proprioceptiva, mas levam outras de natureza sensorial. E o fascículo grácil leva principalmente, dos membros inferiores e o cuneiforme dos membros superiores. Esses dois fascículos vão ascender e no bulbo eles vão chegar até os seus núcleos respectivos, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. E a partir desses núcleos vão ser emitidas fibras que vão cruzar o plano mediano para o lado oposto, isso tudo ainda dentro do bulbo e através das fibras arqueadas internas. Depois que tem esse cruzamento, essas fibras passam a ser chamadas de leminisco medial e vão ascender. Elas ascendem até o núcleo posterolateral do tálamo e a partir do tálamo são emitidas fibras até a área somestésica primária, S1, que está lá no córtex, e essa área corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Isso tudo dá para ver direitinho nesse esquema à direita. E, inicialmente, os médicos que estavam analisando o caso da Cristina começaram a suspeitar de que a origem do problema dela vinha de algum dano nos lobos parietais, já que é nos lobos parietais que acontece a última sinapse da via da propriocepção. Só que depois de alguns testes, eles constataram que essa região do córtex dela estava funcionando perfeitamente. O problema, na realidade, estava nas aferências que chegavam até eles. E, de acordo com o relato do caso, falava assim que os lobos parietais estavam funcionando, mas eles não tinham nada com o que trabalhar. Então, depois da realização de mais alguns testes, os médicos descobriram que o quadro da paciente foi causado por uma neurite de todas as raízes sensitivas da medula espinhal. E essa inflamação generalizada causou um dano permanente às fibras nervosas e culminou na perda da propriocepção. Mas além da propriocepção, ela teve uma perda leve de outras modalidades sensitivas, como o tato leve, a temperatura e a dor, e algumas poucas fibras motoras foram comprometidas, mas isso foi de pouca importância. E como no caso dela teve essa lesão permanente dos nervos, nenhum tratamento era capaz de recuperar a função das fibras sensitivas. Então a única coisa que ela poderia fazer era se adaptar. Então a Cristina passou a usar a sua visão para compensar essas perdas proprioceptivas e ela criou quase que um novo modelo corporal no cérebro dela. E isso começou a atuar até de certo grau, assim, de maneira inconsciente, mas a maioria das movimentações ainda dependiam da atenção constante da visão dela. E com o passar do tempo, naturalmente, assim, os movimentos foram se tornando mais naturais por causa da prática, mas a postura dela, a entonação de voz ainda pareciam um pouco artificiais, já que tudo era, assim, ensaiado. Mas de forma geral, ela conseguiu obter de volta a funcionalidade do próprio corpo. Só que, como ela mesma descrevia, a sensação terrível de que o seu corpo não a pertencia nunca deixou de existir. E para finalizar, o nosso grupo fez algumas pesquisas. A gente estava procurando outros casos em que envolviam a perda da propriocepção em maior ou menor grau. E a gente encontrou algumas causas possíveis. Dentre elas, tem alterações cromossômicas, a duplicação do cromossomo 11 e algumas mutações do cromossomo 18 têm diversos impactos no sistema nervoso do paciente e que normalmente são bem graves. É difícil ter uma taxa de sobrevivência alta. Então, assim, dentre os vários sintomas, a perda da propriocepção é uma das possibilidades. Tem também a síndrome de Guillain-Barré. Ela é uma doença autoimune que é caracterizada pela inflamação e a desmielinização dos nervos periféricos. E como sintomas dessa síndrome tem a fraqueza muscular progressiva, generalizada e ascendente, e tem também alguns sintomas sensitivos, como parestesias, dores e também a perda da propriocepção. Além disso, existem distúrbios metabólicos, normalmente relacionados à dieta, que são a baixa ingestão de vitamina B12 e uma ingestão em excesso da vitamina B6. Isso tudo
pode gerar uma mieloneuropatia também, que também é a destruição das bainhas de mielina de alguns neurônios. E, por fim, lesões de articulações podem também causar a perda da propriocepção, mas neste caso é uma coisa bem mais pontual, né? Lesões repetitivas na mesma parte do corpo podem fazer com que os receptores proprioceptivos sejam destruídos e podem causar a perda dessa informação sensorial, mas é algo bem mais localizado e traz menos consequências negativas. Essas foram as nossas referências e muito obrigado a cada um de vocês pela atenção.